Meus irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre esteja conosco, que Ele nos ampare, abençoe. Em mais esse momento que nos dispomos a estudar, buscar nas suas lições, à luz do conhecimento espírita, o material de que necessitamos para enfrentarmos as atuais dificuldades, desafios que enfrentamos. Quando fomos visitados na Terra, mais uma vez, por uma pandemia. A pandemia que vem do grego pandemos, pan de tudo ou todos, e demos de povo, portanto, todo o povo. A pandemia é uma doença que atinge uma grande parte de um continente ou todo um continente e às vezes alcança todo o planeta Terra. Para que ocorra a pandemia, a Organização Mundial da Saúde nos diz que 3 condições devem existir. A primeira, que surja uma doença nova, que essa doença, sendo contagiosa, alcance os seres humanos e seja transmitida com uma certa facilidade. E, por fim, que ela seja infecciosa. Porque nós podemos ter e temos diversas doenças que alcançam um grande número de pessoas. Na verdade, algumas alcançam pessoas de todo o mundo, como o câncer. Mas que não se trata de uma pandemia. Porque uma das características da pandemia é justamente a infecção, a transmissão, com uma certa facilidade. Ao longo de toda a história humana, nós enfrentamos diversas pandemias em diversos continentes do nosso planeta e em todo o planeta. Dentre elas, nós podemos destacar algumas porque tiveram um alcance enorme, como, por exemplo, a peste negra, ou também, como era conhecida, a morte negra, que surgiu em meados do século XIV, dizimando cerca de 100 milhões de pessoas. A Terra possuía, naquele momento, cerca de 450 milhões de habitantes. E após a pandemia da peste negra, ficaram na Terra cerca de 350 a 375 milhões de pessoas. Portanto, com uma letalidade terrível. Ela que era transmitida através da pulga dos ratos pretos. Mais tarde, bem mais tarde, nós tivemos uma outra pandemia que marcaria de maneira terrível a nossa história. A chamada gripe espanhola, ou gripe de 1918. Essa pandemia, também causada por um vírus, o H1N1, ela dizimou de 17 a 50 milhões de vidas. Foram infectadas cerca de 500 milhões de pessoas naquele momento, entre os anos de 1918 e 1920. Janeiro de 18 e dezembro de 1920. 500 milhões de pessoas representavam, naquele momento, cerca de 1/4 da população mundial. Então, percebamos a letalidade dessas pandemias anteriores, que dizimaram milhões e milhões de vidas, deixando outros milhões em estado crítico. Essa mesma enfermidade, a peste negra, aliás, a gripe espanhola, o vírus que a causou voltaria à Terra no ano de 2009, a gripe do H1N1. Porém, a letalidade foi muito menor, em nada se comparando àquela de 1918. Mas não deixou de ser uma pandemia, semelhante a essa que nós vivenciamos hoje na Terra. Aquela que surgiu em dezembro de 2019, em Wuhan, na China, causada pela Covid-19, o coronavírus. E vem, desde então, ceifando milhares de vidas, enfermando tantos outros milhares também de vidas, de pessoas, e ocasionando um certo desespero, medo, ansiedade, um estresse
como há muito não se via em nosso planeta, especialmente pela consequência mais funesta que ela nos tem causado, o chamado isolamento social. Quando nós nos vemos confinados em nossos lares, quando nós somos obrigados a trabalhar de dentro de casa, quando nós somos obrigados a convivermos mais de perto e por mais tempo com aqueles que a vida reuniu para formar as famílias, com os nossos amores, com as nossas diferenças, com os nossos problemas conjugais, familiares, enfim, todos aqueles problemas que surgem da convivência mais íntima. Então nós vivenciamos na atualidade experiências que outros passaram, talvez nós mesmos, num passado próximo e distante, porque como nós alertamos a princípio, as pandemias como as epidemias, elas fazem parte do histórico da evolução humana em nosso planeta. E quando ocorre um fenômeno como esse, é natural que as pessoas comecem a buscar explicações, não apenas materiais, para o que está acontecendo, para os problemas que nós estamos enfrentando. E é nesse ponto que algumas pessoas, ou muitas pessoas, passam a buscar nas questões espirituais estas explicações. Na verdade, desde o passado mais distante, as pessoas tinham esse mesmo ímpeto de buscar nas religiões ou na espiritualidade as explicações que não encontravam na ciência oficial. Então começam a surgir diversas teorias, doutrinas, como no passado. No passado, por exemplo, as pessoas imaginavam, as sociedades pensavam assim, que toda enfermidade, todo desastre que ocorria em relação à humanidade, era a punição de Deus por faltas cometidas por aquela sociedade. Porque assim como ele punia as pessoas individualmente pelas faltas cometidas, ele igualmente punia a sociedade pelas faltas coletivas que eram cometidas pelas mais diversas sociedades. E isto quer fossem aquelas sociedades politeístas, que acreditavam em vários deuses, como por exemplo os romanos ao tempo de Jesus, quer fosse a sociedade monoteísta, como eram os judeus, quando receberam Jesus. Todos acreditavam que era o castigo, a punição de Deus pelas faltas cometidas. Inclusive alguns diziam que eventos poderiam avisar para aquelas sociedades que essas catástrofes haveriam de ocorrer. Em razão disso, nós, consultando o Livro dos Espíritos, encontramos nas questões 701 e seguintes, momentos em que Allan Kardec fala-nos sobre os flagelos destruidores. E logo a princípio, Allan Kardec pergunta à espiritualidade superior por que Deus castiga a humanidade com os chamados flagelos destruidores. E eles respondem, é para que, acompanhando a lei de conservação, ele possa colocar um meio termo, ou como um meio de contenção, através dos chamados flagelos destruidores. Porque esses flagelos, assim são tidos esses eventos, são temidos, eles causam temor. Aquilo que mais inquieta a sociedade são justamente esses chamados eventos danosos, terremotos, doenças, como a que nós enfrentamos na atualidade. E Allan Kardec, buscando esclarecer-nos a respeito desses eventos danosos, ele continua a perguntar à espiritualidade superior: qual a razão por que Deus destina ao homem esses flagelos, à sociedade? E eles respondem: para que o progresso possa se dar de uma maneira mais rápida. Porque aquilo que levaria séculos para se desenvolver, quando ocorrem flagelos destruidores desta monta, aquele período se reduz a poucos anos. Logo, há um acelerado progresso em vários sentidos, materiais, tecnológicos, mas também morais, espirituais em nosso planeta. Allan Kardec, então, percebendo que ao lado da lei de destruição, onde se encontram inseridos os flagelos destruidores, Deus colocou
como uma das leis da natureza, ou leis naturais, a lei de conservação, de reprodução, mas especialmente a primeira, ele pergunta: mas com que fim Deus colocou ao lado da lei de destruição a lei de conservação? Se seriam a princípio antagônicas? Ao que eles respondem: para que, através do instinto de conservação, o homem possa lutar para prosseguir por mais tempo na terra encarnado, dando continuidade ao seu progresso de aperfeiçoamento espiritual, ao seu desenvolvimento. Porque esse instinto de conservação, disseram eles, se encontra em todos os seres vivos. Em uma grande maioria, ele é maquinal, mas em outros, ele é raciocinado, que é o nosso caso, o ser humano. Então, nós também possuímos esse instinto de conservação, porém, de uma maneira racional. E em razão disso, Allan Kardec volta a perguntar, falando-nos mais uma vez sobre a lei de destruição. Não poderia Deus privar o homem desses eventos, esses flagelos destruidores, apontando-lhes um outro caminho, menos sofrido? Ao que eles respondem: sim. E ele faz isso constantemente, especialmente mostrando ao homem a diferença entre o bem e o mal. Cabe a ele buscar essa distinção através da sua inteligência, da razão de que é dotado. Mas, continuam respondendo, nem sempre eles procedem assim. Pelo contrário, preferem ignorar essa distinção entre o bem e o mal e optam por continuarem a vivenciar a prática do mal. Então Deus, percebendo que essa é a atitude do homem, ele permite que surjam esses flagelos destruidores para abater o seu orgulho e para lhes demonstrar a sua fraqueza enquanto homens. Então nós percebemos que nós estamos submetidos a essas duas leis naturais, a lei de conservação, mas também a lei de destruição, que em mundos inferiores como o nosso ainda tem um papel importantíssimo. Mas nos lembrando ainda das advertências dos espíritos nobres, que se um corpo é destruído, a alma sobrevive. A alma continua a buscar suas experiências no mundo espiritual e mais adiante retorna envergando um outro corpo. Então nós, segundo o que eles disseram, temos que olhar esses eventos com outros olhos. Não apenas o que está acontecendo, mas o objetivo que se encontra por detrás daqueles eventos, para enxergarmos o resultado lá adiante. O que é proposto através daquela experiência. Porque assim a nossa compreensão se alarga, se aprofunda. Mas para isso, nós precisamos compreender o que a doutrina espírita nos diz sobre a vida, sobre nós mesmos, a nossa origem, a nossa essência e a nossa destinação. Encontramos tudo isso a partir de um livro dos Espíritos. Mas, nesse atual momento em que vivemos, assistimos quase que diariamente uma avalanche de mensagens escritas, faladas, de pseudo-espíritos nobres superiores ou espíritos de luz, como alguns os denominam, de médiuns, conhecidos ou não, de escritores espíritas, que começam a dar opiniões suas próprias ou atribuídas a esses espíritos sobre o atual momento em que nós vivemos em nosso planeta, enfrentando a onda do coronavírus, com as suas consequências funestas e preocupantes. São dezenas, talvez centenas de mensagens que nós já possuímos. E o que mais nos causa preocupação nesse momento é que essas mensagens, quase que na sua totalidade, elas são aceitas como verdades absolutas. As pessoas não passam pelo crivo da razão, pelo crivo da lógica, pelo crivo da concordância com os princípios da doutrina dos espíritos. Simplesmente aceita-se tudo e divulga-se com a facilidade que nós temos hoje, através dos recursos tecnológicos. São enviadas a centenas, milhares de pessoas, que por sua vez enviam para outras.
sem se darem ao trabalho da análise. Acham, pensam, imaginam que estão prestando um grande serviço para a sociedade, quando na verdade estão disseminando o medo, o terror, gerando nas pessoas ansiedade, estresse. Algumas já começando a entrar em processo de depressão, porque não conseguem suportar esse medo, as mensagens encarregadas do terror emocional. E quando nós passamos por um momento como esse, nós precisamos buscar na doutrina espírita os recursos necessários para que nós possamos distinguir as mensagens reais, com fundamento, com riqueza, daquelas que são fraudes, que são falsas. Isso não é de hoje. Desde os primórdios da evolução na Terra, se nós buscarmos os grandes profetas da antiguidade, lá encontraremos. Eles já traziam à baila essa questão de médiuns ou profetas que, segundo eles, falavam não de Deus, não por Deus, por inspiração divina, mas falavam de si mesmos, da própria boca, e atribuíam a Deus a fonte, a origem daquelas pseudo-informações, como é Isaías. Nós hoje temos uma fonte segura, na qual nós podemos buscar os recursos necessários para, ao recebermos esta ou aquela mensagem que nos é enviada, que nós possamos analisá-la à luz da razão, da lógica e dos princípios do Espiritismo. Busquemos em Allan Kardec, em toda a obra, o material que ele, com o seu esforço, a sua dedicação e altamente inspirado pela Pleiade de Jesus, o Espírito Verdade, ele nos legou, a começar pelo que nós encontramos em O Livro dos Médiuns, especialmente no seu capítulo 20, onde nós encontramos diversas advertências de Allan Kardec sobre esta questão que nós vivenciamos hoje. Ele próprio nos diz isso, que naquele trabalho que ele empreendeu de organizar as bases do Espiritismo, as chamadas obras básicas, ele recebia mensagens a centenas do mundo espiritual na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, presidida pelo Espírito São Luís, mas recebia milhares de diversos núcleos espíritas de todo o mundo conhecido naquele momento, inclusive do Brasil, mas especialmente da Europa, dos seus diversos países. E ele deveria, e assim procedia, passar pelo crivo da razão e da lógica e dos princípios do Espiritismo, todas as mensagens que ele recebia. E ele chega ao ponto de nos dizer que das 100 mensagens que lhe eram enviadas, ele, após analisar, percebia que 95% deveriam ser de imediato descartadas, porque não tinham valor doutrinário. Os outros 5% que restavam, segundo ele, dos 5%, apenas 1% deveriam ser levadas à publicação. Esse era o critério de Allan Kardec. E nós simplesmente hoje, ignorando ou olvidando a existência desses critérios, através dos quais o mestre elaborou e nos legou a doutrina espírita nas suas bases, nós simplesmente recebemos tudo e não analisamos. E não pensamos, mas isso é assim mesmo? Essa é a realidade? Ou há alguma facilidade, algum erro, há equívocos doutrinários nessa mensagem? Outro ponto importante, os espíritos nobres já nos advertia Allan Kardec. Eles dizem muita coisa em poucas palavras. Os espíritos atrasados dizem quase nada em uma enxurrada de palavras. Escrevem muito e não dizem nada. Falam muito e dizem pouca coisa. Os nobres não são assim. Basta analisarmos o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec fala das qualidades da prece, e ele diz: a prece boa não é aquela carregada de palavras, é aquela sucinta, mas que traz o coração falando, a alma que está falando. Em tudo é assim, inclusive nas mensagens que nós recebemos, venha de quem vier. Porque no mesmo capítulo 20 que nós citamos do Livro dos Médiuns, Erasto, discípulo de São Paulo em Corinto, na antiguidade, um dos responsáveis, ao lado de Sócrates, pela parte da mediunidade da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas,
ele nos traz uma mensagem maravilhosa e esclarecedora que Allan Kardec inseriu nesse capítulo 20. E lá ele nos diz, para que nós tenhamos cuidado com as mensagens que surgem, com as informações que surgem aqui, acolher alhures e algures, tratando os mais diversos assuntos. E ele, já a princípio, nos alerta, tenham cuidado, passai tudo e sempre pelo crivo da razão e da lógica. Venha de quem vier a mensagem, traga o nome que trouxer. Se comprometer, se contradizer um desses princípios, ignore, rejeite. Ele, ao final daquele capítulo, onde aborda a questão, ele chega ao ponto de nos dizer uma frase que muitos atribuem a Allan Kardec, mas que é de Erasto. É preferível rejeitarmos 10 verdades a admitirmos um erro, uma falsidade. Tamanho controle que nós devemos ter em relação às mensagens que chegam do mundo espiritual. E hoje, nós temos que ter um cuidado maior ainda com o que nós estamos recebendo. Porque o que nós assistimos são essas mensagens atribuídas a espíritos de luz trazerem o pavor para as pessoas. Trazerem o temor até mesmo para os espíritas. Para aqueles que não deveriam jamais cair nesses engodos. Se envolver por essas mensagens nefastas que estão surgindo. E algumas, inclusive, e me recordo de uma que recebi há algumas semanas, a mais extensa e enfadonha de todas elas, assinada por um espírito de luz. E nela encontramos, por exemplo, o pseudo-espírito dizendo que Deus, após analisar o comportamento do homem na Terra por algum tempo, ele resolveu que não aconteceria mais na Terra a Terceira Guerra Mundial, a guerra nuclear, com seus efeitos funestos. Mas, em vez disso, ele enviou à Terra o coronavírus, que traria um sofrimento menor para a sociedade humana, e que haveria de contribuir o coronavírus, um vírus, para que o mundo de regeneração chegasse mais rápido. E as pessoas leem essa mensagem, repitem enfadonha, extensa, no espírito de luz, e muitos aceitam, e divulgam, e enviam a centenas, milhares, através do WhatsApp, sem analisarem aquela mensagem. Se analisassem uma leitura superficial, uma análise singela, rasa, nos mostraria que jamais aquela mensagem partiria de um espírito elevado, pelo contrário, ou é de um espírito atrasado, inferior, ou é de um médium mal preparado. Infelizmente, a maioria se encontra nessa condição. Então nós vivemos esse momento de pavor, de medo, terror, inclusive no meio espírita, coisa que não é admissível, ou pelo menos não deveria ser. Onde então buscarmos essas orientações seguras para o atual momento? No Espiritismo. A começar, como eu disse ainda há pouco, por Allan Kardec. Entre 1845 e 1860, nós tivemos a terceira onda de uma outra pandemia que alcançou aquele período no qual Allan Kardec estudava e preparava e lançava a público as obras básicas do Espiritismo. Uma pandemia que ceifou milhares de vidas na Europa e na Ásia, mas especialmente na Europa, a região mais atingida. E Allan Kardec recebe, no ano de 1867, uma carta de um homem de Constantinopla. E nela ele narrava aquela série de eventos que havia acontecido a partir daquela pandemia e pelos anos seguintes. Ele chega a dizer que apenas em Constantinopla, cerca de 70 mil pessoas haviam morrido em razão da pandemia. E ele diz em um momento na carta que os espíritos daquela região não haviam falecido apenas a um ou outro, porque
o Espiritismo, o conhecimento do Espiritismo, havia livrado aquelas pessoas da morte por aquela pandemia. E Allan Kardec escreve um artigo após ler a carta, que se encontra na Revista Espírita de novembro do ano de 1867. O Espiritismo e o cólera, a pandemia daquele momento, causada por uma bactéria intestinal, alimentos contaminados, água contaminada, enfim. E Allan Kardec, logo no princípio, ele diz que aquele que lhe escrevia a carta encontrava-se equivocado, porque, em primeiro lugar, o Espiritismo não era um antídoto para aquela doença, e nem poderia ser. Mas que os princípios do Espiritismo poderiam auxiliar aqueles que fossem visitados por aquela enfermidade, que enfrentassem aqueles dramas oriundos da doença, mas também as outras pessoas que conviviam e conviveram com os doentes. Mas não seria jamais um antídoto, que as pessoas deveriam procurar as recomendações, seguir as recomendações médicas, da higiene, da saúde pública. Assim deveriam proceder, e tivessem no Espiritismo e retirassem, extraíssem dele o conteúdo doutrinário, moral, ético, que eles fizessem ter força para lutarem contra o medo, para que o medo não se apossasse, dominasse aquelas mentes atribuladas e aturdidas. Allan Kardec continua desenvolvendo o seu pensamento naquelas páginas que se encontra na revista Espírita citada. Porque diziam, naquele momento, que o Espiritismo seria uma pandemia, era um mal que existia na sociedade e que estava se espalhando pela Europa de uma maneira pandêmica. O Espiritismo, portanto, era tido como uma pandemia naquele momento na Europa. E Allan Kardec, então, valendo disso, passa a discorrer, rebatendo, refutando os argumentos dos detratores do Espiritismo naquele momento grave de nossa história. O Espiritismo nos era legado através do trabalho gigantesco de Allan Kardec. Ele diz, não, ao contrário de ser uma pandemia, o Espiritismo é o bem que o mundo maior nos enviou e nos enviava a partir de meados do século XIX. Porque perceberam os seres nobres que nos dirigem à evolução que nós necessitávamos, após passarmos por séculos de materialismo, até chegarmos ao positivismo que havia sido criado até pouco tempo atrás, desenvolvendo a inteligência humana, tornando-a apta para compreender melhor as questões espirituais. Daí o advento do Espiritismo naquele momento, o Espiritismo, via dar a sua contribuição para a saúde integral da criatura humana, a saúde psíquica, a saúde espiritual e também a saúde corporal. Já não é segredo para ninguém a importância dessa dualidade, saúde mental, espiritual e a saúde corporal. E a importância que há entre a fé e a saúde do corpo. O que não é uma coisa nova, porque Sócrates já nos alertava lá atrás. Mente sã, corpo são. Seguindo na mesma rota, nos diz o Espiritismo através de Allan Kardec, naquelas páginas brilhantes e inesquecíveis, que através da fé raciocinada, não a cega, a quem enxerga, compreende, raciocina, nós podemos nos fortalecer para enfrentarmos as intempéries da vida que fazem parte da vida em um mundo de provas e expiações como este em que nós vivemos. Allan Kardec, portanto, através daquelas páginas, já nos trazia as orientações devidas. E não satisfeito, ele nos traz, ao final daquele artigo, uma mensagem atribuída ao Dr. Demer, que fora médico de Allan Kardec enquanto vivo, desencarnado alguns anos antes de Allan Kardec. E o Dr. Demer, ele passa a nos falar sobre aquela pandemia que acometia a Europa e uma parte da Ásia naquele momento. Ele nos diz, trazendo-nos algumas orientações. A primeira delas é a seguinte: não se deixem envolver pelo medo. Não se alimentem do medo. Antes, busquem a fé ardente que esses princípios novos que o Espiritismo nos traz podem lhes proporcionar.
Alimentem-se da fé, da confiança em Deus e em si mesmos, porque poderão enfrentar esses dias difíceis. Continua dizendo: procurem avaliar os primeiros indícios da doença em vocês. E percebendo, procurem as autoridades públicas responsáveis. Percebamos como essas orientações valem para a atualidade. Diz mais: sigam, acompanhando Allan Kardec, todas as orientações que as autoridades públicas dão em relação à saúde pública nesse momento. Para finalmente, Dr. Demer nos dizer ou nos convidar a que nós passássemos a pensar no temperamento espiritual. Porque ele percebia, pelas cartas que chegavam a Allan Kardec, pelo que observava que se passava na Europa naquele momento, a inquietação crescente, o medo, o pavor, semelhante aos dos dias atuais, que os homens estavam se esquecendo da sua origem, da sua essência e do seu destino. E do que fazem no mundo? Haviam se esquecido da providência divina, da confiança em Deus. Por isso ele tece considerações importantíssimas sobre o temperamento espiritual. Cuidem do vosso temperamento, não mais o medo, não mais a ansiedade que destrói e corrói, não mais a aflição, não mais a preocupação exagerada. Antes, pelo contrário, confie em Deus. A autoconfiança. Procurem no Evangelho de Jesus o material necessário para que adquiram ou readquiram essa confiança para enfrentarem as dificuldades do presente, preparando-se, fortalecendo-se para os desafios do futuro, lembrando-se que a lei de conservação determina ao homem que ele lute, empregue todas as suas forças para continuar a viver, mesmo enfrentando as mais duras adversidades, jamais se entregando à morte, jamais se entregando ao desânimo, ao temor, ao medo. Porque o medo nos fragiliza. E aquilo que nos fragiliza nos torna propícios a adquirirmos doenças. A imunidade que baixa. Ficamos suscetíveis às mais diversas doenças. As preocupações exageradas. As inquietações com muitas coisas. Aquela advertência que o mestre deu a Marta, em Betânia, na casa de Maria e Marta. Por que te inquietas com tantas coisas? Maria escolheu a melhor parte, aquela que jamais lhe será tirada. E nesse momento, nós simplesmente esquecemos, ignoramos a melhor parte. E buscamos, como Marta, semelhantes a ela, as inquietações crescentes. Deixemos isso. Nós assumimos o compromisso de compreendermos a nossa natureza, de entendermos o nosso papel no mundo, quando nós buscamos segurar com Jesus esse achote divino que ele nos trouxe 20 séculos atrás e que não pode ser apagado. Essa chama jamais deverá ser apagada, porque senão o nosso prejuízo será imenso. Porque com ela acesa, o caminhar já é difícil. Imaginemos então sem esse achote, sem essa chama que nos ilumina e mostra o rumo a seguir. Em outra carta, que recebe de uma ilha, a ilha das Ilhas Maurício, que passar por uma epidemia no ano de 1865 a 1867, 2 anos. Um grupo espírita daquela cidade, daquela ilha, escreve a Allan Kardec, relatando a ele todo o drama vivido naquela ilha por os seus habitantes, e dizendo logo a princípio que 60 mil vidas haviam sido ceifadas em razão daquela epidemia. E que o grupo mediúnico do qual eles faziam parte, composto por uma dezena de pessoas, havia se desfeito. Os trabalhos foram paralisados. E que 3 meses antes do surgimento da epidemia, um benfeitor havia se comunicado daquele grupo ao final de uma reunião e havia lhes advertido de que em breve aquele trabalho deveria ser suspenso por tempo indeterminado, porque algo aconteceria em toda aquela região, como de fato veio a acontecer mais tarde com a epidemia, que havia ceifado 60 mil vidas. Percebemos isso. Em apenas uma ilha, 60 mil vidas. Eu
Digo isso porque nós podemos acompanhar como a letalidade vai diminuindo ao longo do tempo, pela saúde pública, pelos progressos da ciência, da medicina, pela higiene, enfim, que ocorrem naturalmente. Dizia mais aquela carta, uma delas, a segunda, que aquele grupo teve que se dispersar. Eles não conseguiam já há algum tempo se reunirem, porque não era possível. Eles estavam submetidos a um isolamento, à semelhança de nós outros hoje. Mas que eles procuraram ficar vinculados uns com os outros, através do pensamento, das preces uns pelos outros. Continuavam a se corresponder às missivas que eram enviadas. Continuavam a se corresponder com Allan Kardec, através da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Que eles acompanhavam entristecidos, mas confiantes, porque buscavam nos princípios doutrinários o material para lhes infundir e alimentar daquela confiança em Deus e na vida. E eles observavam parentes que morreram, que morriam, amigos, outros amigos que perderam seus parentes naquela epidemia, e eles levavam conforto, a esperança, à distância, mas como podiam, alimentando todas aquelas criaturas. Eles aprenderam a conviver, ainda que mantendo uma certa distância necessária naquele e durante ainda algum tempo, mas sem desconsiderar o trabalho espiritual. Não podiam se reunir, mas podiam continuar dando a sua contribuição para o núcleo familiar deles, mas também para a sociedade onde eles estavam inseridos. E assim fizeram. E Allan Kardec tece elogios na Revista Espírita àquelas duas cartas, especialmente à segunda, que relatava que Lidão vivia pelo grupo mediúnico, dispersado, impedido de continuar os seus trabalhos. É o que nós vivemos hoje. Mas, ao contrário deles, nós temos recursos tecnológicos que nos propicia oportunidades como essa, de, apesar de distantes fisicamente, estarmos dando continuidade aos estudos doutrinários da casa, tão necessários para todos nós. Como é bom estarmos aqui na Casa Espírita, ainda que apenas em 2 pessoas, 2 encarnados. Mas o que nós sentimos, o que nós bebemos, o que nós usufruímos desse ambiente. E quando passamos um tempo fora, mais nós notamos isso. Mas apesar de a maioria não estar aqui, nós podemos continuar participando e nos deixando envolver por essas vibrações cariciosas que nos buscam, porque os amigos espirituais estão e continuam à nossa volta, ao nosso lado, onde quer que nós estejamos, especialmente em nossos lares, nos auxiliando nos nossos desafios domésticos, especialmente nesses momentos em que estamos mais tempo juntos, com as nossas diferenças e dificuldades naturais. Então nós precisamos buscar no Espiritismo as orientações seguras para enfrentarmos esse momento, que ainda perdurará por algum tempo. Nós ainda estaremos privados durante algum tempo do convívio mais próximo, do abraço fraterno, do aperto de mão. Mas não precisamos ficar distantes uns dos outros, mental e emocionalmente. Pelo contrário, poderemos continuar com esse amplexo, amplo, amoroso, fraterno, mesmo à distância, como Jesus faz em relação a todos nós durante todo esse tempo. André Luiz, no livro Conduta Espírita, ele nos fala perante a enfermidade. E nos alerta o benfeitor que nós espíritas não deveremos jamais nos intimidar e temer a enfermidade. Porque se ela nos visita, há um motivo providencial para isso. Que a enfermidade, na verdade, deve ser tida, diz André Luiz, como termômetro da nossa fé. Ela nos mostra como está a nossa fé, como está a nossa confiança em Deus, na espiritualidade maior que nos assiste e em nós mesmos. Ou se a nossa fé está frágil, a nossa confiança está tímida, como em muitas ocasiões ocorre. Nós que possuímos e abraçamos os postulados do Espiritismo e do Evangelho, não podemos nos fragilizar. O termômetro da nossa fé deve nos mostrar a autoconfiança,
a confiança em Deus, a confiança nos amigos espirituais. Que nós saibamos nos comportar no presente momento. Que esse temor exagerado, que esse distanciamento não leve a excessos, porque nós estamos vendo cada coisa que nos assusta. As pessoas estão com comportamentos cada vez mais extravagantes. Alguns chegam a ser chocantes, para não dizer, demonstrando uma certa alienação. Alguns querem manter distância de 10 metros uns dos outros. Para que isso? Eu me encontrei ainda essa semana com um amigo, numa padaria conhecida aqui na cidade. E no estacionamento desse meu carro, ele chama lá do fundo, uns 10 metros distante de mim, no carro dele. Oi, tudo bem? Preciso falar com você. Eu caminhei para você, para. Aí tá bom, como assim aqui tá bom? Estou longe, distante, vou te ouvir. Não, o corona. E ele está totalmente aparelhado, máscara cirúrgica, luvas. Eu apenas com o meu gel no meu carro, o álcool em gel. E ele então me diz, por aí, eu preciso falar com você. Fala, não, mas a distância, eu disse para ele, me mande para o zap, me mande um zap, porque pelo me consta o vírus não é transmitido pelo zap. Podemos conversar com mais tranquilidade e você ficará sossegado, não se inquietará. E me despedir. Os excessos que vão ocorrendo e ao invés de nos aproximar, estão nos afastando. Todo excesso ele é prejudicial. Todo extremismo gera extravagância. É claro, é óbvio que nós temos que seguir as orientações da saúde pública. Nós temos que seguir todas essas orientações de isolamento. Nesse momento ele se faz necessário até um certo momento. Mas não quer dizer que nós temos que ficar distantes, absolutamente distantes em todos os momentos, aos limites. Especialmente, não nos distanciemos pelo coração. Não nos distanciemos pela emoção. Porque se nós fizermos isso, estaremos dando a nossa contribuição para que o temor aumente, para que o medo alcance as almas fragilizadas da atualidade, para que a ansiedade cresça, para que o desespero surja em muitos, como tem surgido, causando inúmeros problemas sociais, como já acontece e pode vir a acontecer. A nossa contribuição tem que ser outra. Tem que ser a da confiança restrita em Deus. Tem que ser a da amizade pura e profunda. Tem que ser a do amor fraterno que nos envolve, que nos aproxima, em que pese o distanciamento físico. É pelas orações que nós temos que recorrer a elas. Por nós, pedir pelos outros, para a sociedade como um todo, para aqueles que enfrentam dificuldades maiores do que as nossas na atualidade, e que são muitos. São muitas, são milhares, milhões de pessoas que passam dificuldades morais, emocionais e materiais. E nós precisamos nos movimentar, emocional, espiritual e muitas vezes materialmente, para alcançarmos, darmos a nossa contribuição para essas pessoas. Nos diz Dr. Temer, mais uma vez, que a saúde é o resultado do equilíbrio das leis naturais. E que uma epidemia ou uma pandemia é, na verdade, a ruptura desse equilíbrio. Pela associação de dois fatores: os acontecimentos naturais e o comportamento humano. Então, ao contrário dos povos antigos, que viam nesses eventos a punição de Deus, enxerguemos neles eventos naturais, que surgem por esses dois fatores. Os eventos naturais, normais, sempre aconteceram, mas também pela atuação humana em nosso planeta. Se é assim, enxergamos assim, e pensando de maneira racional e lógica, e valendo-nos de todos os princípios que o Espiritismo nos traz, coloca à nossa disposição, que nós possamos enfrentar
esse momento presente com altivez, com confiança, não com vaidade, com orgulho, com prepotência, nada disso, pelo contrário, com humildade. Porque, como disseram os Espíritos, falando dos flagelos destruidores, Deus os envia ao homem para bater o seu orgulho e para mostrar a eles a sua fraqueza, a nossa fraqueza. E nós ainda somos frágeis. Nós somos frágeis fisicamente, mas também somos frágeis espiritualmente. E como homens frágeis e almas ainda frágeis, e é por isso mesmo que devemos buscar no Evangelho e no Espiritismo tudo aquele que nos fortalece, tudo aquilo que nos torne mais fortes, para que nós possamos enfrentar o atual desafio e vencermos. E vencermos e darmos a nossa contribuição para a construção de uma sociedade mais confiante em Deus, que se aproxime mais do Criador, ao invés de distanciar-se dele, como vem fazendo. E como aqueles homens que caminhavam pela estrada de Emaús, acompanhados por Jesus, sem saberem que o Mestre estava com eles. Ao chegarem, aproximando-se do destino, eles sentam-se, mas percebem que aquele que os acompanhava, que acompanhava, continua a sua caminhada, deixando os dois ali. Um deles levanta-se, dirige-se a ele: Senhor, mas já é tarde, a noite chega, fica conosco e dá-nos a sua companhia. O mesmo deveremos fazer todos nós. Rogarmos ao Mestre que nos acompanha, como acompanhou aqueles dois homens na estrada de Emaús. E peçamos a Ele nesses dias tormentosos, em que a noite se avizinha: Senhor, fica conosco e dá-nos a sua companhia. E que nós, de nossa parte, possamos fazer o nosso esforço para estarmos na companhia de Jesus. Muita paz a todos, muita luz. Que o Mestre esteja com todos. Vamos à nossa oração final. Mestre Jesus, os dias que correm têm trazido inquietações crescentes, um desassossego emocional, psicológico, espiritual. Muitos, se não a maioria, se vendo fragilizados, alimentando-se do medo que gera a nefasta ansiedade, o estresse que nos consome as energias caras e necessárias à vida saudável, à saúde, tão importante para que continuemos a enfrentar os desafios da vida, as experiências que possam contribuir para o nosso aperfeiçoamento espiritual. E em razão disso, Senhor, nós te rogamos que a espiritualidade amiga possa, em teu nome, nos visitar a cada dia, trazendo-nos da sua paz, mas nos recordando da tua advertência inesquecível quando nos disse: a minha paz vos dou, mas não dou como o mundo a dá. Vinde a mim, todos vós que vos encontrais aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas atribuladas. Pois que suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Que as tuas promessas, Mestre, se cumpram no presente. Que a tua paz esteja conosco. Que possamos abraçar e buscar o teu fardo leve, para com ele caminharmos confiantes, ainda que nesses dias difíceis, construindo em cada um de nós uma alma renovada pelo teu Evangelho, à luz do conhecimento espírita. Tua paz esteja conosco, hoje e por todo sempre, é o que te rogamos, que assim seja.